Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui para aprender mais uma lição. Na vida aprendemos muitas lições. E eu estou aqui com um copo de água e uma pedra. Essa pedra de mármore. Qual é a lição que nós aprendemos? Ela está mergulhada na água, mas o interessante é que ela não é porosa. A água não consegue penetrar nela 100%, só por cima. A lição é a seguinte: existem muitas pessoas que são impenetráveis. Existem muitas pessoas que, por mais que ela esteja envolvida pelo conhecimento, jamais o conhecimento atinge o seu coração. A gente vê isso na vida de um adolescente, de uma jovem que a mãe aconselha, o pai aconselha: meu filho, toma cuidado com as drogas, toma cuidado com a gravidez prematura, toma cuidado, etc. Está envolvida pelos conselhos do pai, da mãe, da tia, etc. Porém, só superficialmente, sabe superficialmente. Depois, quando acontece o inevitável, essa pessoa fica desesperada, porque os conselhos não penetraram dentro do seu coração. O que vale estar envolvida com tantos conselhos e não absorver um conselho. Eu lembro de um filme, Paquita. Na oportunidade, ela recebeu um conselho do seu pai, que colocou uma pulseira, um cordão no seu pescoço e disse para ela: minha filha, você é livre, você tem uma alma livre. E ela guardou aquilo, apesar do que ela vivia ser completamente contrário ao que o seu pai lhe falou. Mas dentro dela, ela era livre. Eu quero lhe dizer uma coisa: tem mais gente preso fora dos presídios do que dentro dos presídios. Tem gente que está preso nos seus próprios conceitos e não abre mão deles, apesar dos benefícios que seria para a sua vida. Tem gente que está preso na sua teimosia, é teimoso demais, mas está preso. Muitos conselhos, mergulhado nas oportunidades, mas é o seguinte, não sei se vocês estão ouvindo, mas a pamonha está passando aqui diretamente de Goiás, Anápolis. Tem gente que está preso, é escravo da adrenalina, gosta de viver na aventura, no perigo. E assim vai a rebeldia. Tem aqueles que gostam de se opor, gostam de causar oposição, mesmo sabendo que vai ter grandes percas na sua vida. Como você está vivendo? Será que você, na igreja, não é aquele que seu pai é de alguma igreja, vai para alguma igreja, aconselha, você vai para a igreja, está envolvido, cheio de conselhos? Caim, o próprio Deus disse para ele que ele ia ter domínio sobre o pecado, mas ele preferiu ser dominado por aquilo que ia lhe causar percas, ia causar dor na sua mãe, ia causar uma dor enorme no seu pai, ia causar uma dor em Deus. Apesar dos conselhos,
os conselhos não penetravam no seu coração. Ele era impenetrável, não tinha porosidade. Daí eu acredito que vem a velha frase, o coração de pedra. Mas tem aqueles que são como a madeira. Coloca na água, flutua. A madeira, ela até absorve a água. É interessante. Eu pelejo para mergulhar ela dentro da água, mas ela flutua. Existem pessoas que são resistentes a tudo aquilo que ouve. Um exemplo, um ateu, ele leu a Bíblia, pesquisou na Bíblia, mas ele não abriu a sua alma, não mergulhou com profundidade no espírito da palavra. O ateu pode ser aquele que se opõe a um simples conselho que vai lhe trazer benefício. Não só estou falando a questão da Bíblia. O mais interessante, se eu precisar, apesar que a madeira está encharcada de água, eu não consigo me utilizar e ter nenhum benefício desta água. Existem pessoas que têm muito, mas só para si. Ela não sabe dividir o conhecimento. O conhecimento é muito teórico. O conhecimento teórico muitas das vezes não serve nem para a gente mesmo, porque a gente não mergulha na realidade daquilo que se aprende. Quando você aprender uma coisa, mergulhe com profundidade, vá fundo, não deixe se flutuar. Tem muitas pessoas, um exemplo, eu conheço tal livro de capa a capa, mas só tem a letra, não tem o espírito do conhecimento. É necessário. Tem muitas pessoas que estão tempo em uma igreja, mas não tem uma palavra de auxílio para alguém. Tem muitas pessoas que conseguem até fazer um curso superior, mas não se beneficiam, porque não mergulharam com profundidade. São pessoas que são este exemplo, como madeira. Mergulhe no conhecimento e tenha algo para passar para as outras pessoas. Nós temos aqui a esponja. A esponja é um bom exemplo. O que eu acho interessante da esponja é que ela é multiuso. Ela serve para limpar as panelas, os pratos, a colher, a mesa, vários objetos. O interessante da esponja é que o seu valor é irrisório. Ela é bem baratinha, não é áspera, não é pesada. Assim como tem muitas pessoas que pode estar passando o que tiver passando, elas não são ásperas, elas não transferem as suas irrealizações para outras pessoas, ela não transfere a sua raiva para outras pessoas, elas têm um coração aberto para o aprendizado. Se eu mergulhar a esponja nessa água, ela vai absorver a água e vai transmitir. Existem muitas pessoas que têm um coração aberto para o aprendizado e aprendem aquilo que já sabem.
de maneira diferente. Isso é interessante. Muitas das vezes, o nosso maior problema não é que nós sabemos muito, é que nós precisamos saber de maneira diferente. E o que eu acho incrível, se eu espremer a esponja, ela tem água. Eu tenho me deparado com pessoas que estão passando por uma situação difícil, mas ela ainda tem o suficiente para ajudar os outros. Elas não são egoístas. Se apertar um pouquinho, elas têm sempre um pouquinho para dar. Às vezes nós reclamamos que não temos amigos, mas o problema não é a questão de eu não ter amigo. O que é que eu tenho para dar para os meus amigos? O que é que eu tenho para dar para as pessoas? Existe um provérbio que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Será que não é o seu caso? A esponja nos dá muitas lições. Vamos aprender um pouquinho com a esponja e ser uma bênção. Já está chegando o horário das galinhas dormir. Isso é bom. Então, seja como a esponja, não com o coração duro que nem a pedra, e não superficial como a madeira. Aprenda mais uma lição.